Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra promovida pela Associação Espírita O Conforto de Bezerra de Menezes, desta vez dedicada a este tema solidão ou inclusão cósmica. Estamos a fazê-la por este meio, pelo Facebook, exatamente por não podermos fazer de outra forma neste momento crítico que atravessamos desta pandemia do coronavírus. Mas não queremos deixar de o fazer utilizando as tecnologias deste mundo novo em que vivemos e continuarmos a poder participar na nossa ação divulgativa que entendemos como um dever nosso desde que possível. Assim, e como habitualmente, nós começamos sempre as nossas palestras com uma prece. Então eu ia pedir-vos a que se tranquilizassem e se unissem a mim numa prece. Numa prece que, tal como Cristo nos ensinou, deverá sempre endereçar três coisas. Num primeiro momento, louvar. Num segundo momento, agradecer. E num último momento, pedir. Então, exortava-vos, meus amigos, a que louvemos Deus, louvemos o Criador de tudo, de todas as coisas, o Criador de nós próprios e deste universo maravilhoso onde nos encontramos, agora passando por uma convulsão, mas por certo necessária. Deus sabe o que é necessário para a sua obra em qualquer momento. Nós louvemos o Senhor exatamente por esta obra maravilhosa, que nós vamos sempre descobrindo um detalhe e vemo-la num perfeito equilíbrio, como provavelmente estaremos agora a assistir a uma dessas ações de reequilíbrio, mas que sabemos nós, para quem estuda a doutrina espírita, que qualquer flagelo tem apenas por razão e motivo acelerar o progresso do homem. Então, agradeçamos ao Senhor a possibilidade que nos dá de, nesta encarnação, podermos ter acesso a este conhecimento da doutrina espírita, uma filosofia e uma ciência da qual se retiram orientações ético-morais para o nosso progresso, para a nossa conduta. Mas agradecemos, Senhor, ter-nos permitido, por sabe-se lá que razões, cruzarmos-nos com ela nesta encarnação e podermos olhar para o mundo, para a vida, para as aparentes adversidades, com esta postura diferente, com esta postura mais holística, que entende que tudo passa e tudo o que nos ocorre, seja a nível individual, seja a nível mais geral, como é o caso desta pandemia, apenas é para acelerar o nosso progresso, para que um mundo melhor desponte. Mas por fim, Senhor, e porque muitos de nós poderemos vacilar ante os problemas mais ou menos particulares que esta crise geral pode impor, nesse momento, Senhor, pedimos-vos que nos façais recordar, através dos nossos mentores espirituais e através dos mentores espirituais deste nosso
centro espírita, que tudo passa, que a vida é um contínuo de encarnações, de nascimentos e desencarnações sucessiva, e que tudo é para o nosso bem e para o nosso progresso. Bem-aja, meus amigos. Vamos então agora à nossa palestra de hoje. O tema que escolhemos para hoje é este que vocês aqui veem: solidão ou inclusão cósmica. Feito uma pergunta. Esta pergunta significa exatamente aquilo que vocês já poderão estar a pensar quando nos perguntamos: mas estaremos nós sozinhos? Estaremos neste universo sozinhos? É apenas a Terra o único planeta habitado? Os seres que existem no universo da criação estão todos confinados à Terra? Bom, não nos parece. Seria minorizar quer a inteligência, quer a obra do Criador. Então nós hoje propomos-nos investigar uma resposta credível para esta pergunta, revisitando os conceitos filosóficos do Espiritismo, entre um deles a pluralidade dos mundos habitados, é uma das bases filosóficas do Espiritismo. Depois disso iremos recordar brevemente o método científico, porque estas questões merecem um tratamento científico, filosófico, de alguma forma, porque todo o conhecimento nasce filosófico, mas também científico, até porque temos algumas ciências, para além da espírita, a envolver-se nestas investigações. Mas vamos recordar brevemente o que é e, recorrendo ao método científico, vamos levantar uma hipótese de existência ou não, se estamos sós ou se afinal há mais urbes à nossa volta neste universo. E então, seguindo as boas práticas do método científico, iremos sujeitar a nossa hipótese à experimentação. Então iremos analisar evidências no mundo visível, primeiro, aquilo que nós abrangemos com a nossa visão, com os nossos olhos, com os nossos detectores. Depois, iremos investigar as outras que nos são invisíveis. O Espiritismo sabe que existe o Espírito, sabe que o homem não termina a sua vida por deixar o invólucro físico, mas continua vivendo sem corpo físico, portanto continua a ser um ser deste universo. Então investigaremos também essa área. E depois então concluiremos se realmente há inclusão ou solidão. Já vos digo que vamos, por certo, concluir que há inclusão, isto é, não estamos sós. Mas nada melhor do que revisitarmos as bases filosóficas do Espiritismo, entre as quais teremos exatamente a pluralidade dos mundos. Estas bases filosóficas do Espiritismo, elas são muitas. Se formos à Wikipédia, nós podemos encontrar 19. E, por certo, ainda assim não as conseguiremos elencar todas. Mas, numa verdade mais simples, é a nossa verdade, a nossa versão desse conjunto imenso de bases filosóficas, nós normalmente escolhemos pelo menos estas 5 que aqui estão. E que vêm bem documentadas, justificadas filosoficamente, neste livro maravilhoso, o primeiro livro da codificação espírita. Foi lançado em 1857, em 18 de abril, por Allan Kardec. Allan Kardec que, meus amigos, recordar-vos-ei, no dia 31 de março passado, fez 151 anos que ele desencarnou. Bom,
Mas voltando às bases filosóficas, realmente existe um Deus único, é uma das bases filosóficas que o Espiritismo advoga, criador de tudo, e essa base filosófica só tem natureza filosófica, isto é, só pela razão lá se chegará. Já as outras, quer o espírito, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos, que muito em particular nos interessa hoje, que nos vai servir de referência, já elas hoje têm algumas evidências que nós podemos testar, comprovar, avaliar, medir, no sentido de demonstrar, neste caso da pluralidade dos mundos, que realmente existem outros mundos, existem outras orbes, quer no visível ou no universo visível, mas invisível aos nossos detectores atuais, quer nem dimensões não visíveis e universos paralelos. Vamos, pois, visitar aqui a questão da pluralidade dos mundos. Como vos disse, tem uma natureza filosófica que está muito bem documentada no Livro dos Espíritos e vamos revisitá-la num primeiro passo, e tem já hoje uma natureza científica a que várias ciências se entregam nesse estudo, nessa investigação, não só a espírita, mas, nomeadamente, a astronomia e a física quântica. Vamos, pois, revisitar as questões filosóficas. Neste livro que vos indiquei há pouco, o Livro dos Espíritos, se formos logo à introdução, no capítulo 6, em romano, está lá dito que os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, esses globos do universo nós vemos à noite, quando saímos por uma noite estrelada, sem nuvens, nós vemos uma série de pontinhos. Vemos a Lua, é um globo, Vênus, Marte, enfim, todos esses planetas que nós vemos. Então nós estamos a ver esses globos. Outra coisa é que consigamos ver os habitantes desse globo. Mas, dizem-nos os espíritos superiores, que sim, os espíritos encarnados habitam esses diferentes globos do universo. Bom, nós também aqui, reparai, este vírus que agora nos aflige, nós não conseguimos ver ao olho nu, pois não. Necessitamos de vê-lo através de um microscópio, certo? Portanto, não temos a ferramenta provavelmente para os ver. Isso não quer dizer que eles não existam. Ou, por exemplo, ainda à noite, se nós formos pelo mato fora, enquanto de dia nós éramos capazes de ver uns animais a correr para um lado e para o outro, à noite não conseguimos, a menos que utilizemos uns intensificadores de imagem, uns óculos que nos permitem ver à noite, que os nossos olhos não conseguem. Estão a ver? Talvez nos falte aqui apenas os detectores adequados. Muito bem, mas, como vos disse então, portanto, há de haver a fazer fé no que nos diz o Espiritismo, que existem outros seres encarnados nesses diferentes globos do universo e que estão restritos a ele. Se nós não os vimos, é porque não temos os detectores adequados. Mas é-nos dito depois que os desencarnados, portanto, o ser humano desprovido de corpo e na erraticidade, eventualmente à espera de reencarnar, lá é dito que os espíritos não encarnados ou errantes, portanto, errantes que estão entre uma encarnação e outra, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Aqui há uma diferença em relação aos encarnados. Reparem, os encarnados dizia, ocupam, estão restringidos aos vários globos. Mas aqui não, os errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda a parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. Então eles circulam livremente, vão daqui à Lua, a Marte, a Júpiter, viajam de uma forma diferente.
com o pensamento, a velocidade do pensamento, enfim, viajam de uma forma diferente. Isto é, não estão agarrados a um globo. Têm toda uma outra liberdade que não tem o ser encarnado com um corpo. Portanto, e depois conclui dizendo, é toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então estão no invisível. E estão lá. E nós sabemos isto. Por exemplo, para quem participa em reuniões mediúnicas sabe disto. Está ali um espírito que fala através de um médium e diz que eu estou a ver-vos e nós não estamos a ver a eles. Quando muito, pode haver um ou outro médium com capacidade de evidência que o veja, mas a maioria não o vê. Mas está ali uma manifestação inteligente, está ali um ser que comunica connosco. Portanto, estarão no invisível para nós. Muito bem. A ciência hoje em dia, para além da espírita, da ciência mais mecanicista, tem fundamentalmente dois ramos que se dedicam a esta investigação. A astrofísica, através dos telescópios, por exemplo, vemos aqui o telescópio Hubble, que foi lançado há uns anos e anda à volta da Terra, numa órbita a 600 km da Terra, e vai investigando outros planetas, andam à procura de exoplanetas, isto é, planetas parecidos à Terra e que orbitam outros sistemas solares, outros sóis que não o nosso. E baseado no princípio de que se a nossa Terra, o nosso planeta, com as características que tem, alberga vida tal como a conhecemos, então é possível que se encontrarmos exoplanetas com as mesmas características, possamos encontrar vida. É esta a linha de orientação para a pesquisa da astrofísica de outros planetas, ou exoplanetas. Mas, como nós vimos, há muitos seres no invisível. Ora bem, quem se dedica a esses estudos é a física quântica, que hoje já postula e demonstra matematicamente que no nosso universo, neste universo tridimensional, que chamamos tridimensional, tem comprimento, largura e altura. Depois veio o Sr. Einstein, pôs-lhe o tempo e verificou que o tempo influía nas outras três, portanto, e foi o espaço-tempo, mas isto no mundo macro. Mas indo ao mundo subatômico, abaixo do átomo, a física quântica, que é o seu objeto de estudo, é a física abaixo do átomo, a parte elementar da matéria, já verificou que existem lá nos entrefolhos do espaço, nesse espaço, existem mais 7 dimensões. 7 mais 4, 11. Quer dizer, no nosso universo existem 11. E também existem universos paralelos. Já lá veremos. Provavelmente é aí que estão os invisíveis para nós. Vamos ver o esforço da astrofísica. Portanto, nós tínhamos visto no Livro dos Espíritos que os encarnados, pois, se habitam a Terra e se a astrofísica anda à procura de planetas iguais à Terra, anda à procura da vida tal como nós a concebemos. Portanto, então, o que é que nós poderemos esperar deste esforço da astrofísica? Encontrar outros seres encarnados. Vamos ver como é que funciona esse esforço. Vamos ver aqui um pequeno filme. Locating another civilization may happen as astronomers concentrate on looking for other Earth-like planets. But finding those Earths in the first place is a huge technical challenge for scientists. Unlike the stars that have been cataloged, planets can't be seen using current technology. A planet, when examined from light years away, is almost on top of its sun as viewed from outside our solar system. And to make matters worse, an Earth-like planet, even one many times larger than our Earth, reflects only an infinitesimal amount of light compared to its star. So here we have a bright star and a planet which is 10 billion times fainter. It's hard to imagine what 10 billion times really is, but the way many of us think of this is, suppose you have a firefly, a very small firefly, a very weak light, and suppose that firefly is orbiting around or flying around a lighthouse. And suppose you're trying to look at this firefly flying around this lighthouse from 3,000 miles away.
that's something what it's like. Estão a ver o desafio enormíssimo que se põe à astrofísica para tentar detectar outros planetas circulando à volta de outros sóis? É exatamente, é este o grande desafio que eles têm. Mas, já na parte da física quântica, onde então nós podemos encontrar, quer encarnados noutras dimensões do nosso universo físico, para os quais ainda não dispomos do microscópio, do aparelho de visão noturna, o adequado não para ver nas faixas em que eles existem nessas outras dimensões, mas também os desencarnados, porque eles têm que existir em algum lado. Quando nos aparecem numa reunião mediúnica, eles têm que existir, eles estão-nos a observar, portanto, têm que estar em algum lado. E nós temos que transitar para algum lado, o nosso espírito tem que transitar para algum lado. Vamos olhar aqui o esforço da física quântica e por onde é que vão os tiros, digamos assim, da sua investigação. Vamos também ver um pequeno filme que nos vai dar esse resumo. Physicists believe that the tiniest bits inside an atom were point particles. But string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny vibrating strings. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions, most of which you've never seen. Well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. Our universe might be like a slice of bread, just one slice in a much larger loaf. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M-theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. So, who knows, maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian, what Jerry Wolfalaba Jabba Simpsons? Parece que noutras dimensões do nosso universo, ou em universos paralelos ao nosso, as tais rabanadas do pão de forma, afinal também podem gostar dos mesmos programas que a gente usa aqui na Terra. Bom, mas isto é demonstrável, matematicamente, é demonstrável pela física quântica, como acabamos de ver. Muito bem, é por aqui que nós vamos conduzir a nossa investigação. E falamos de investigação, como eu vos disse, então falamos de método científico. O método científico é constituído por estas fases que aqui estão. Isto é, para se fazer ciência, é preciso, depois de criado o conhecimento através da nossa razão, portanto, eminentemente filosófico, temos uma crença verdadeira e vamos tentar justificar, neste caso, que não estejamos sós. Então, depois, mas não é só afirmar que não estamos sós, só porque nos parece. Temos que justificar, levantar razões. E aí está apenas a funcionar, nessa primeira fase, a filosofia. Portanto, a mãe de todo o conhecimento é sempre a filosofia. Mas é claro que depois de nós levantarmos uma primeira explicação ou hipótese para justificar aquelas observações que fazemos, nós teremos que sujeitar essa hipótese à experimentação, tirar conclusões, documentar, etc. E se a hipótese não justifica, não explica todo o fenómeno, que é uma parte da realidade, só podemos testar aqueles fenómenos que
podemos levar a um laboratório, podemos experimentar. Exemplo, Deus nunca poderemos dar-lhe natureza científica, porque onde é que ele está para nós o medirmos, o avaliarmos, metermos no laboratório, e depois se conseguíssemos medir, medíamos com o quê? Com o metro, com o centímetro, com o litro. Estão a ver? Deus nunca vai ser possível, até porque isso era a mesma coisa que o quadro levar o pintor ao laboratório. Não, é ao contrário. Não se confunda a obra com o autor. Portanto, nós no Espiritismo, nós utilizamos uma ferramenta, por exemplo. A astronomia, vimos há pouco, utiliza que ferramenta? Utiliza o telescópio para ver outros mundos. Nós utilizamos a mediunidade para ver o outro mundo. Muito bem, e então depois de termos uma justificação, uma primeira justificação, uma primeira hipótese, nós vamos tentar confirmar, e Kardec assim o fez. Ele sujeitava a vários médiuns, o mesmo é dizer também a vários espíritos a mesma pergunta e só ficava com as respostas que coincidiam. Isto é experimentação, não é? Portanto, é normal, se coincidem, é a mesma coisa que eu utilizar o telescópio e apontá-lo para um ponto celeste e descobrir lá um mundo que nunca ninguém tinha visto. Não seria possível, mas vamos imaginar. Perdão. Esta minha afirmação que existe, esta minha descoberta que existe um ponto nas coordenadas tal novo, que há de ser um planeta, um corpo celeste, só teria validade científica se agora todos os outros interessados, astrónomos ao redor do mundo, apontassem para lá os telescópios e observassem o mesmo que eu. Soa-vos a mesma técnica de Kardec, só ficou com as respostas coincidentes que os espíritos davam através dos médiuns, certo? Muito bem. Portanto, e aqui estamos na fase científica, porque se Platão, conhecido como o pai da ciência, dizia que a filosofia é a crença verdadeira e justificada, um aluno seu, Aristóteles, também conhecido como o pai da ciência, dizia que parte daquele conhecimento todo, conhecimento filosófico que só se interessa pela razão, parte dele, havia uns fenómenos que nós podíamos, para além disso, ainda comprovar. Então, a ciência é a crença verdadeira justificada comprovada, que se pode ir levar ao laboratório e ler-se dali as suas leis gerais e universais. O Espiritismo também assim funciona. Reparei, nesta obra, que tem por título A Fé Transporta Montanhas, ireis ver no parágrafo 7 uma frase que é muito conhecida e diz assim: fé inabalável só é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. Soa-vos isto a filosofia? A mim soa o uso da razão. E claro que, como ciência, e o primeiro manual científico, essencialmente científico, que Kardec produz, é o Livro dos Médiuns, porque neles estão contidas as leis gerais e universais que regem as várias capacidades mediúnicas que Kardec identificou há cerca de 200 anos, mas ele foi sempre muito cuidadoso. Ele selecionava, ele só ficava com as respostas que coincidia, aquilo que ele validava várias vezes, etc. Numa linha que, se fordes ao capítulo 20 do Livro dos Médiuns, no item 230 encontrais uma mensagem do Espírito Erasto que diz: melhor é repelir 10 verdades do que crer numa mentira ou numa ideia errónea. Assim funciona o Espiritismo. E claro que desta filosofia e ciência espírita, como qualquer uma filosofia e qualquer uma ciência, ela não trabalha com a verdade absoluta, não. Só trabalha com o conhecimento, vai de verdade em verdade. À medida que vai havendo desenvolvimento, vai incorporando novas verdades. O Espiritismo não é a verdade absoluta. Não, não é. Ou até Cristo não era espírita e muito mais adiantado que nós. É uma boa ferramenta, é uma ciência. Portanto, e por isso mesmo Kardec nos adverte que, se fordes ao último livro que ele publicou, o último livro grosso que ele publicou, antes de falecer, em 1868, e depois com algumas edições, uma também em 69, a Gênese,
que é um livro eminentemente científico, tal como o livro dos médiuns, ele diz, no primeiro capítulo, que fala das características da revelação espírita, ele diz exatamente que, no parágrafo 55, diz: se uma verdade nova se revelar, o Espiritismo aceitará. Isto é, o Espiritismo vai ao lado das outras ciências. Se em algum momento alguma das outras ciências revelar uma verdade nova, melhor que a que o Espírito tem, o Espiritismo a aceita. Estão a ver a natureza filosófica e científica do Espiritismo? Muito bem. Então, neste caso, vamos correr o método científico. Que pergunta é que nós podemos fazer? Que observações podemos fazer? Bom, existem seres encarnados habitando outros mundos? Não é? Portanto, é isto que nós queremos discutir nesta palestra. Muito bem. E o que é que nós observamos? Indícios disso. Olha, por exemplo, a astrofísica revelou, em 2015, revelou que algo orbitava esta estrela que aí está, com esta designação, e que aparenta ser uma estrutura alienígena, uma estrutura não construída pelo homem, não natural. Também, por outro lado, há outras evidências. Por exemplo, as mensagens que se recebem por transcomunicação mediúnica, nas reuniões mediúnicas, ou por transcomunicação instrumental, para quem investigue nessas áreas, por meios eletrónicos, referem ser enviadas por seres que não habitam na mesma dimensão visível do nosso universo físico. Isto é, o espírito que se revela no médium diz que nos está a ver, nós não estamos a vê-lo. Então, mas ele está na nossa dimensão visível, mas invisível para nós. Falta-nos talvez aqui o microscópio, não é? Ou o equipamento de visão noturna para o ver. Muito bem. Então, isto não há efeito sem causa. Isto é um paradigma de todas as ciências e do espiritismo também. Então, se nós observamos esses seres alienígenas com tecnologias para observar a nossa dimensão visível, então eles habitam o mesmo universo e dimensão que nós. É lógico, não é? Muito bem. Mas as mensagens que se recebem, quer por transcomunicação mediúnica ou instrumental, indiciam inteligência, não é? Eu estou aqui a passar-vos uma mensagem. Detrás disto está a minha inteligência a produzir este ato inteligente. Portanto, então, se os autores das mensagens são seres invisíveis para nós, então, ou estão encarnados numa dimensão do nosso universo, mas que não nos é visível, nas outras 7, ou num universo paralelo. Ou ainda podem ser desencarnados, não é? Neste ou nosso outro universo, mas com possibilidade de comunicar ou observar a nossa dimensão. Parece-vos bem esta hipótese? Muito bem. Então, podemos redefinir a nossa hipótese desta maneira. Existem outros mundos habitados com seres encarnados, onde? Noutras dimensões do nosso universo ou em universos paralelos. E só para nos fixarmos nos encarnados. Porque os desencarnados, a gente já sabe que eles existem, provavelmente noutras dimensões do nosso universo ou em universos paralelos também. Mas vamos até fixar mais nisto. Muito bem, esta é a nossa hipótese. Vamos agora sujeitar esta hipótese à experimentação, a evidências. E vamos então para o visível. No visível, como eu já vos tinha dito, a ciência que se dedica a isto é a astrofísica, com aquele esforço que vimos ali do pirilampo à volta do farol, a tentar descobrir exoplanetas a umas distâncias enormes. E também a estatística, nomeadamente a estatística bayesiana, vai aqui funcionar como contraponto. Nós vamos ver o que é que ela nos diz para nos ajudar a redirecionarmos a nossa pesquisa. Vamos olhar para as questões da astrofísica. É claro que no universo tridimensional estamos à procura de encarnados. Como vos disse, a astrofísica baseia a sua investigação naquele pressuposto de que, se houver outros planetas parecidos à Terra com as mesmas condições, orbitando outras estrelas, a probabilidade que haja lá vida como nós a conhecemos é grande. E eles começou-se por utilizar vários telescópios, e um em particular, o telescópio espacial Kepler,
que já está desativado. Desativou em 2018, mas esteve a funcionar em 2009 e 2018. Esse telescópio espacial Kepler foi o tal que descobriu esta estrutura alienígena de que vos falava quando hipotetizávamos, que está entre as constelações de Cisne e Lira. E se vocês forem à Wikipédia, encontram bem caracterizada esta descoberta. O que é que eles viram? Viram uma estrutura que ainda hoje está em discussão o que é, mas que não era nenhum corpo estelar conhecido, não era nenhum satélite, não era nenhum cometa. Parecia-se mais como um conjunto do que nós podemos chamar painéis solares, à volta, orbitando ali à volta de uma estrela. Portanto, mas aquilo era, os físicos aquilo não era igual, não tinha os mesmos padrões que um exoplaneta, que um satélite, porque tinha flutuações inconstantes na luminosidade que chegava aos telescópios. Portanto, e a pergunta continua, aquilo parece ser uma estrutura alienígena feita por outra civilização. Ainda isto hoje decorre. Entretanto, este telescópio espacial Kepler, como vos disse, em outubro de 2018, começou para variar uns giroscópios e foi substituído por este, o telescópio espacial TESS, que foi lançado em abril de 2018 e está em funcionamento. Vamos ver como é que ele está a organizar essa pesquisa. Vamos ver um pequeno filme. TESS, the Transiting Exoplanet Survey Satellite, is NASA's newest exoplanet mission, and it's going to help us answer a really important question, and that is, which of our near-stellar neighbors has planets? TESS will look for signs of planets, ranging from Earth-size to giants larger than Jupiter. TESS will search for these new worlds, or exoplanets, using transits, the same method as the Kepler mission. As a planet passes in front of its star, it blocks some of the light, causing a slight drop in brightness. TESS can detect those subtle dips and even use them to determine some basic features of the planets, such as their size and orbit. Each of TESS's cameras has a 16.8 megapixel sensor covering a 24-degree square, large enough to contain an entire constellation. TESS has 4 of these cameras arranged to view a vertical strip of the sky, called an observation sector. TESS will watch each observation sector for about 27 days, before rotating to the next one, covering first the south and then the north, to eventually build a map of 85% of the sky. This coverage, about 350 times what Kepler first observed, will make TESS the first exoplanet mission to survey almost the entire sky. TESS will fly in a highly elliptical orbit that maximizes the amount of sky the spacecraft can image, and is carefully timed with the orbit of the Moon. It will spend most of each 13.7-day orbit collecting data, and then, as it passes closer to Earth, it will transmit that data to the ground. Because TESS's observation sectors overlap, it will have an area near the pole under constant observation. This region is easily monitored by the James Webb Space Telescope, which allows the 2 missions to work together to first find and then carefully study exoplanets. Since most of the exoplanets found by TESS will orbit bright stars, missions like Webb will be able to measure the spectra of starlight absorbed by the planet's atmospheres, which can indicate what they're made of. Ground-based measurements of the TESS exoplanets can determine their masses. Combining the masses with TESS's size measurements reveals densities, allowing scientists to better understand the exoplanets' compositions. Aqui tem o esforço de investigar exoplanetas. É este o último satélite que foi lançado, vai ser lançado depois o James Webb, para trabalhar em conjunto e tentarem descobrir de facto outros planetas parecidos com este. Para os mais curiosos, no ano passado, no número de março da National Geographic, encontrareis um artigo que tem exatamente este título: Não estamos sós. Ok? Podereis lê-lo
e ver muitos mais detalhes do que aqueles que eu aqui vos contei a respeito de como a astrofísica, o nosso esforço científico vai investigando e como vai fazendo na busca de exoplanetas. Mas reparem, exoplanetas, nós estamos a buscar planetas apenas os parecidos ao nosso. E a estatística bayesiana ensina-nos umas coisas interessantes sobre as probabilidades de o encontrarmos. Este nome é assim um bocadinho grande. Eu vou usar aqui uma metáfora do nosso futebol para vos explicar isto melhor. Se nós atentarmos nos 18 clubes com mais adeptos em Portugal, temos um total de 500 mil de sócios, 516 mil sócios. O que daria uma média, se nós dividirmos estes 516 mil por 18 clubes, daria uma média de 28 mil por clube. Agora vamos ver como é que isto se distribui. Reparem, olha, por exemplo, o Benfica, o glorioso, o meu clube, pronto. Tem logo 170 mil destes 516. Depois vem o Futebol Clube do Porto com 102. Depois o Sporting com 90. E depois começa 24, 21. Reparem, a posição média, a nona posição, só tem 16 mil. A média é 28. Mas aquele clube que está na nona posição, se não me engano é o Marítimo, só tem 16 mil. Então, quer dizer, quando é que ultrapassou os 28 mil? Olha, foi logo aqui com o Sporting. Estão a ver? Foi logo ali no Sporting, que tem 90 mil. Depois o outro já só tem 24 mil. Então, quer dizer, nós andamos à procura de planetas os maiores. E porquê os maiores? Nós só nos conhecemos a raça humana, não é? Não descobrimos ainda outros. Então, é lógico admitir que nós devemos ser da espécie mais numerosa que existe. Deve ser uma das espécies, a raça humana deve ser uma das espécies de seres mais numerosas. Se ainda não vimos outros, portanto, deve ser uma das espécies de ser mais numerosas que existe no nosso universo. Assim como também nós encontramos, se nós formos perguntar a pessoas e falar de que clube é que és, vamos encontrar com muita probabilidade pessoas a dizer eu sou do Benfica, ou eu sou do Porto, ou eu sou do Sporting, e se calhar encontramos 10 a dizer que são do Benfica, quando encontramos apenas um a dizer que é do Desportivo das Aves. Estão a ver? Portanto, nós então andamos à procura dos mais numerosos. Mas já viram, os mais numerosos são apenas uma ínfima parte. E a estatística bayesiana diz-nos que é sempre assim, que é o valor médio de uma determinada casa, que consideremos agora planetas, de habitantes, ele é passado sempre para cima do local médio. Neste caso, se fosse ali o Marítimo, está sempre para cima, está entre o 16 e o primeiro. Estão a ver? E a gente vê aqui a evidência. Ora bem, então nós, se agora olharmos para os planetas, o que é que a coisa piora ainda? Porquê? Há trilhões de planetas, não é? Mas nós só conhecemos na Terra 7 bilhões de encarnados. É mais ou menos quanto é a população hoje. E nesses trilhões de planetas nós andamos à procura apenas daqueles onde estão os mais numerosos. Estamos à procura de vida tal como nós a concebemos e em planetas parecidos com a Terra. E estamos a ignorar trilhões dos outros. Estão a ver? Então, se olharmos até para factos, antes da entrada deste telescópio TESS, tinham sido descobertos 47 planetas potencialmente habitáveis, entre 3.800 que eram conhecidos. Agora, com a entrada em funcionamento deste novo telescópio, estima-se que vamos subir mais, vamos acrescentar pelo menos 4.400 mais, o que vai dar uns valores cerca de 8.000. Mas estão a ver, desses 8.000, só 47 é que é provável e ainda não se tem a certeza. Bom, o que é que nos diz exatamente a inferência bayesiana?
diz-nos que, perante estas condições, a probabilidade de nós encontrarmos outros seres inteligentes como nós, encarnados como nós, é em sociedades mais pequenas, com cerca de 20 milhões contra 7 bilhões, é em planetas mais pequenos que a Terra, com cerca de 80% do seu diâmetro, e que esses seres devem ser maiores do que nós, devem ser como uns ursos, devem ter cerca de 350 quilos, serão maiores do que nós. É a matemática que nos diz. É a matemática que nos diz. Portanto, nesta área dos encarnados, a gente vamos ter que ter muita paciência nesta investigação. Mas o livro... Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a existência de Deus, que não fez coisa alguma inútil. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de forma alguma. Estamos entendidos? Isto é o que diz a ciência espírita e realmente tem toda a lógica. Portanto, todos os globos estão habitados e têm constituições físicas diferentes e nós não estamos ainda equipados para os ver. Marchemos então agora para as evidências no invisível. No invisível temos uma ciência que fundamentalmente investiga estas questões, que é a física quântica, ou que nos poderá dar indicações sobre a existência de seres nessas áreas invisíveis. E aí poderemos encontrar encarnados e desencarnados, como vimos naquele filme inicial. Podem estar em universos paralelos ou noutras dimensões do nosso universo. Vamos então olhar para estas questões mais em particular da física quântica. Como eu vos disse, a física quântica estuda as partículas elementares da matéria abaixo do átomo. Eu, quando andava a estudar no liceu, diziam-me que o átomo era a parte indivisível da matéria e tinha um núcleo que tinha prótons e neutrões e à volta dele andavam eletrões e dizia que aquilo era indivisível. Pois, passados pelo menos 40 anos, já não é assim. Já temos 18 partículas diferentes. Isto é, aquele núcleo que tinha lá os prótons e os neutrões, verificou-se que os prótons e os neutrões, afinal, eram constituídos por quarks, que são essas bolinhas que estão aí, essas partículas que estão aí, cor amarela, e com várias variações, e que eram ligados por uma partícula de força, que é o gluon, que é essa que está aí, esse G pequeno, cor violeta. E que, para além do eletrão, havia os neutrinos, havia toda uma série de outras partículas, e que havia 5 partículas de força, para além do gluão. Existe o fotão, que dá a energia eletromagnética, o gravitão, que é o tal que se falava aí, que deve ser através desta partícula de força que se estabelece ligação em todas as dimensões, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, e o bosão de Higgs, o último que foi descoberto em 2012. E, por certo, ainda não descobrimos todos. Bom, mas estas partículas têm todas uma característica muito engraçada, é que elas, observadas neste nível íntimo da matéria, elas comportam-se simultaneamente como partícula e onda, isto é, ocupando todos os lugares possíveis que uma função de onda descreve no espaço até que sejam detectadas. Há uma experiência que vocês poderão ver na internet, eu vou reproduzi-la aqui, que se chama a experiência dupla fenda, vai ser feita com eletrões, mas daria igual fazer com uma outra partícula qualquer. É evidência, é ciência demonstrada. Vamos ver When we o throw que isso é. things, that is, matter, through 2 slits, we get this. 2 bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through 1 slit. It behaves just like the marble, a single band. So,
If we shoot these tiny bits through 2 slits, we should get, like the marbles, 2 bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But when they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of 2 bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. Is it possible for an electron to be 2 places at once? Or for a cat to be both alive and dead at the same time? Usually told, a cat and a vial of poison are sealed into a box. Then, a quantum event happens with a probability of 50% that breaks or does not break the vial of poison and kills or does not kill the cat. So is the cat still breathing? The wave function reflects both possibilities. In the standard interpretation of quantum mechanics, both possibilities are real. The cat is truly both alive and dead until an observer opens up the box. At this point, the kitty collapses into either an alive or a dead state. This is absurd, of course. Cats can't be both alive and dead at the same time. So how do we get out of this paradox? One of 2 ways. Either the wave function doesn't really exist, it's just a reflection of our knowledge, or the cats are both alive and dead, but in 2 parallel universes. Ouviram esta dedução final? Ou a função de onda é um mero reflexo do nosso conhecimento? Mas não é, porque senão eu não podia estar aqui a transmitir esta palestra para vocês. Então ela existe, suporta as nossas comunicações telefónicas, toda a nossa eletrónica. Então, se existe, só existe a outra hipótese, que a física quântica demonstra até matematicamente. É que então estas partículas, tal como o gato, estão em várias dimensões ao mesmo tempo até que um observador as detete e ficam só numa. Depois deixa de detectar e continuam a estar. Isto é, tal como o gato, nós estamos vivos aqui, nesta dimensão física, e devemos estar mortos na outra de onde partimos quando viemos nascer. E os que estão na outra estão mortos aqui e as placas no cemitério atestam isso, mas estão vivos porque eles falam-nos. Estão ali os seres inteligentes a manifestarem a vida. Estão a ver? Muito bem. Então, posto isto, quem é que faria aqui o papel de observador? Quer-me parecer que é Deus. É Deus quem determina que, se nós somos constituídos por estas partículazinhas no nosso íntimo, nosso ponto mais elementar, é Ele quem determina. Tu agora vais estar encarnado ali ou encarnado acolá. Portanto, o que é que o homem poderá percepcionar com o avanço da investigação científica? Ora, nós conhecemos 3 dimensões ou 4 dimensões se lhe juntarmos o tempo. Estas que nós vemos aí nesse círculo mais interior. Comprimento, largura, altura
e tempo. Ora bem, aqui a astrofísica poderá revelar-nos seres encarnados, ok? Com a ponderação da estatística bayesiana, como nós já vimos. Mas, já, por exemplo, ainda no nosso universo, nas outras 7 dimensões, aí já só a física quântica, e poderá haver encarnados nessas 7 e também em universos paralelos, como nós tínhamos visto naquele filme inicial. E claro, quais são as evidências de onde é que estão esses seres de um lado e do outro? A transcomunicação mediúnica e a transcomunicação instrumental. Vocês lembram-se deste filmezinho? Vocês lembram-se dele dizer que se algum dia se conseguir uma comunicação entre 2 universos paralelos que têm que existir, de acordo com a física quântica, será através da gravidade ou do tal graviton ou das partículas de força. Soa-vos isto a mediunidade? Que o gravitão terá qualquer coisa a ver com mediunidade através da glândula pineal ou epífise? É um considerando meu, mas acho que sim. Muito bem. O Livro dos Espíritos. Pergunta 172. As nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra? Nem todas. Vivemo-las em diferentes mundos. Viram? A pergunta 172 diz-nos claramente: não há só encarnados na Terra. Se nós vivemos em diferentes mundos, as pessoas que já aqui estiveram e que não estão na erraticidade estarão encarnadas noutro mundo. E, aliás, a Revista Espírita tem muitos exemplos desses. Segundo os espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior, e Júpiter muito superior em todos os sentidos. Evocado um espírito que havia desencarnado há alguns anos, disse estar encarnado há 6 meses num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Estão a ver? Encarnados até no nosso sistema solar, e nós vemos na Revista Espírita, por exemplo, a casa de Mozart em 1858, em agosto, é desenhado um médium, desenha, Vitoriano Sardou desenha a casa de Mozart encarnado, tinha estado encarnado na Terra e agora estava encarnado em Júpiter, e este espírito que, diz ele, esteve encarnado na Terra e agora estava encarnado num país, num planeta que nós não conhecemos, em que o tempo nem sequer é o mesmo. Então, isso, o tempo nem sequer é o mesmo que regula este universo, é possível que esteja num universo paralelo, mas encarnado. Estes assuntos de Júpiter, como eu vos disse, se vocês forem, por exemplo, aqui à Revista Espírita de agosto de 1858, encontram, por exemplo, lá a descrição de Mozart com a sua casinha em Júpiter, desenhada por este senhor, Vitoriano Sardou, este médico. E há outros casos, Sr. Paulici, etc. Muito bem. Outras evidências que nós podemos ter e de desencarnados que nos são também invisíveis, e portanto, e onde está possivelmente em outras dimensões não visíveis no nosso universo, aqueles que nos aparecem na reunião mediúnica e que estão sem corpo, podemos obtê-las quer por transcomunicação mediúnica, quer por transcomunicação instrumental. Vamos ver. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas local de reunião dos espíritos superiores, sem corpo, desencarnados, certo? No nosso universo. É o nosso Sol, é a nossa estrela, é no nosso universo multidimensional. Muito bem. Também, se a gente for ao céu e inferno, encontramos lá tantas mensagens de espíritos que estiveram encarnados e agora contam-nos o que é que estão a ver nesta outra dimensão em que eles estão, é onde nos observam e nós não os conseguimos observar. Estamos cheios de evidências. Vamos para a transcomunicação instrumental. Estamos a ouvir tudo. Queremos saber do mundo, queremos ouvir vuestras coisas. Isto é muito e muito difícil.
outro mundo. Aqui aos mortos. O que acabamos de ouvir são mensagens de vozes anómalas obtidas, gravadas em instrumentos digitais, certo? Ouviram primeiro o que é que os espíritos disseram, porque as vozes deles saem assim um bocado no fecho. E reparam, aqui é os mortos, outro mundo. Soa-vos que têm que estar em dimensões não visíveis para nós, neste nosso universo ou noutro. Pois a mim soa. Meus amigos, postas estas evidências todas que nós aqui fomos postos, eu estaria em condições de afirmar, sem margem para dúvida, que existem outros mundos. Portanto, há uma inclusão cósmica e não uma solidão cósmica. E que as evidências que nós vimos, estes fenómenos de transcomunicação mediúnica e transcomunicação instrumental, cujos autores nos dizem estar encarnados, têm que ter origem em outras dimensões invisíveis do nosso universo, naquelas mais 7, ou então têm que estar numa fatia do pão de forma ao nosso lado, que são os tais universos paralelos ao nosso, como afirma também a física quântica. E que, se a astrofísica, as nossas ciências mais mecanicistas, vierem a descobrir outros mundos físicos no nosso universo, essa probabilidade está relacionada com o encontro de seres inteligentes maiores que o homem, já tínhamos visto tipo assim um tipo urso, 350 quilos, em planetas mais pequenos e mais iluminados que a Terra. É o que nos diz a inferência bayesiana, da estatística bayesiana. É claro que tudo isto nos pode parecer um pouco estranho, e então na física quântica até bastante estranho. Não é bem o mundo que nós conhecemos aqui, é um outro mundo. Mas, reparai, o Livro dos Espíritos, na pergunta 55, diz assim: são habitados todos os globos que se movem no espaço e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Tal e qual. Portanto, nós não estamos sós, meus amigos. É claro que estas ideias, e como dizia este senhor Konstantin Raudive, um investigador em transcomunicação instrumental, e que vem neste livro de Ernst Krenkowski, também um investigador em transcomunicação instrumental que já está falecido, mas ele disse, já estando do outro lado e numa mensagem de voz direta da rádio, disse: novas ideias só são aceitas pela maioria se elas as reconhecerem adequadas à imagem que têm do mundo. Claro, tudo isto é um bocadinho difícil e parece um bocadinho absurdo, como nós vimos ali naquele filme da dupla fenda, dizendo, bem, o gato está morto e vivo ao mesmo tempo, mas está, nós estamos mortos e vivos ao mesmo tempo, estamos em vários sítios, estamos como partícula num sítio e está colapsada as outras funções. É assim o mundo. Bem-vindos ao mundo em que vivemos. Há outras coisas que nós não sabíamos até agora. Bem, meus amigos, eu trouxe-vos para esta palestra conhecimentos que eu fui beber a todas estas obras que aí podem ver. Aqui na segunda linha estão aqui vários livros, inclusive está o meu livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, que aborda também estas questões. Nesses links encontram todos aqueles filmes que nós tivemos a falar. Eu estou a fazer uma gravação de reserva, digamos uma segunda gravação com outra câmara, e que irei subir esta gravação a este canal, nosso canal Espiritismo JG, em um par de horas, em algumas horas, talvez hoje ou amanhã, já lá esteja. Também me poderão encontrar aqui pelo Facebook, como sabeis, ou pôr-me questões que através do Espiritismo JG, para além do que já possam ter, das questões que possam ter feito e que nós iríamos agora tentar revisitar e experimentar.